A mansão dos Cavalcanti, localizada no coração do luxuoso bairro dos Jardins em São Paulo, parecia mais um mausoléu de mármore branco do que um lar acolhedor para uma família. O silêncio que preenchia os vastos corredores era interrompido apenas pelo tic-tac incessante de um relógio de pêndulo antigo, que marcava o tempo com uma precisão cruel e indiferente. Ricardo Cavalcanti, um homem cuja fortuna poderia comprar quarteirões inteiros daquela metrópole cinzenta, permanecia estático diante da imensa janela de vidro blindado, observando o pôr do sol que banhava a cidade com tons de sangue. Seus olhos, outrora brilhantes com a ambição de um conquistador, agora refletiam apenas o vazio de uma alma que se perdeu em meio aos escombros de um passado trágico. Cada objeto de arte caríssimo e cada móvel de design exclusivo serviam apenas como lembretes constantes de que o sucesso material era uma casca vazia diante da perda irreparável. Ele apertava um copo de cristal com uma força desmedida, sentindo o frio do gelo contra sua pele, enquanto tentava ignorar o peso sufocante da culpa que o perseguia desde aquela noite fatídica na rodovia estadual, no andar de cima, em um quarto decorado com tons suaves que deveriam transmitir paz. A pequena Beatriz permanecia sentada em sua cadeira de rodas tecnológica, olhando fixamente para o jardim. As sapatilhas de balé, outrora suas companheiras inseparáveis em palcos iluminados, estavam agora guardadas em uma caixa de vidro, como relíquias de uma vida que ela não reconhecia mais como sua. O brilho da infância havia sido substituído por uma apatia profunda, uma resignação silenciosa que cortava o coração de qualquer um que ousasse olhar profundamente em suas pupilas escuras e sem brilho algum. Ela não pedia por brinquedos novos, nem demonstrava interesse pelas viagens luxuosas que seu pai tentava planejar na van, esperança de ver um sorriso em seu rosto pálido e melancólico. Para a menina, as pernas que antes flutuavam com a leveza de uma pluma, agora eram fardos pesados, âncoras que aprendiam a um chão de realidade amarga e sem melodia. A conexão entre pai e filha havia se transformado em um emaranhado de silêncios desconfortáveis e olhares evitados, onde cada tentativa de comunicação esbarrava em um muro invisível de dor e de ressentimento mútuo. Dona Rosa, a governanta que acompanhava a família há décadas, cruzou o corredor segurando uma bandeja de prata com o jantar intocado da pequena patroa. Sentindo o peito apertado de angústia, ela era uma mulher de fé inabalável, carregando sempre um terço de madeira entre os dedos calejados pelo trabalho honesto, orando fervorosamente pela restauração daquela casa em ruínas emocionais. Para ela, nem todo o ouro de Ricardo poderia substituir a presença de Deus. E ela sabia que somente um milagre vindo das mãos divinas seria capaz de trazer luz para aquela escuridão tão densa. Ricardo fechou os olhos por um instante. O som da chuva torrencial e o estalo do metal retorcido voltaram a ecoar em sua mente com uma nitidez assustadora e dolorosa. Ele ainda podia sentir o cheiro de fumaça e o desespero de tentar alcançar a mão de sua esposa, Helena, enquanto o mundo ao seu redor girava em um caos de luzes e sombras. O destino fora cruel, poupando sua vida física, mas condenando sua existência a um purgatório terreno, onde a ausência dela era um grito constante que ninguém mais conseguia ouvir ou sequer consolar. Lá fora, a cidade de São Paulo rugia com seu trânsito caótico e a pressa de milhões de pessoas que lutavam pela sobrevivência em meio ao asfalto quente e à desigualdade. Enquanto Ricardo sofria em sua redoma de cristal, a poucos quilômetros dali, nos cortiços e viadutos, a vida pulsava de forma crua, violenta e, paradoxalmente, cheia de uma esperança que ele desconhecia. Ele desprezava a desordem das ruas, vendo na pobreza apenas um problema estatístico que seus empreendimentos imobiliários tentavam apagar da paisagem urbana com muros altos e muita segurança armada, privada e tecnológica. Beatriz tocou suavemente o metal frio de sua cadeira de rodas, sentindo uma revolta silenciosa crescer dentro de seu peito pequeno, perguntando-se por que a justiça divina
havia escolhido justamente ela. Ela se lembrava da sensação do vento no rosto quando corria pelo parque, e do orgulho nos olhos da mãe ao vê-la executar um movimento perfeito durante as apresentações escolares. Agora, o movimento era apenas uma lembrança distante, um sonho que se fragmentava a cada manhã quando ela acordava e percebia que a imobilidade continuava sendo sua única e fiel companheira de longa jornada. Ricardo caminhou lentamente até o quarto da filha, parando na soleira da porta, com medo de que sua presença apenas aumentasse o sofrimento daquela criança que ele tanto amava. Ele tentou ensaiar um sorriso, um gesto de carinho que soasse natural, mas seus músculos faciais pareciam travados por anos de repressão emocional e uma tristeza que se tornou sua identidade. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que os melhores especialistas do mundo seriam contratados para curar, mas as palavras morriam em sua garganta seca, sufocadas pela consciência de sua própria impotência. Boa noite, querida. Ele murmurou com uma voz que mal passava de um sussurro rouco, esperando desesperadamente por qualquer sinal de reconhecimento ou uma resposta mínima que rompesse o gelo. Beatriz não se virou, continuando a observar as luzes da cidade que começavam a brilhar no horizonte como pequenas estrelas artificiais presas no concreto armado da metrópole brasileira que nunca dorme. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer acusação verbal, preenchendo o espaço entre eles com a amargura de duas almas que, embora próximas fisicamente, habitavam universos paralelos e completamente devastados. Dona Rosa aproximou-se de Ricardo com a sabedoria de quem já viveu muitas dores e soube transformar cada lágrima em uma prece de agradecimento pela vida que ainda resta. Ela colocou a mão no ombro do patrão, um gesto de audácia que apenas alguém com sua história na casa poderia permitir-se, sentindo a tensão rígida que emanava daquele homem. Senhor Ricardo, a paciência é uma virtude que se cultiva com oração e fé, disse ela com doçura, acreditando sinceramente que a tempestade passaria se eles abrissem as janelas para a vontade do Criador Todo-Poderoso. O empresário suspirou profundamente, afastando-se do toque da governanta, como se a religiosidade dela fosse uma ofensa à sua lógica racional e ao seu sofrimento palpável de homem pragmático. Ele não conseguia entender como alguém que possuía tão pouco materialmente poderia ter tanta certeza sobre os planos de uma entidade superior que permitia tamanha injustiça com uma criança inocente. Para Ricardo, o universo era um lugar frio e regido apenas pelas leis da física e do capital, onde o acaso decidia quem viveria com dignidade e quem seria esmagado pelas engrenagens impiedosas da realidade. A noite caiu sobre São Paulo, cobrindo com um manto de escuridão as feridas abertas de uma sociedade dividida entre o luxo ostensivo e a miséria absoluta que habitava às sombras. Na mansão, as luzes automáticas se acenderam, iluminando os jardins planejados por paisagistas renomados, mas incapazes de clarear os cantos obscuros da mente de seus habitantes solitários e profundamente feridos. Ricardo refugiou-se em seu escritório, cercado por papéis, planilhas e contratos que prometiam mais milhões em sua conta bancária, mas que não ofereciam nenhuma solução para a paralisia emocional que consumia sua vida. Seu sono inquieto. Beatriz sonhava com um lugar onde não existiam cadeiras de rodas nem hospitais com cheiro de antisséptico, mas apenas uma música vibrante que fazia a terra tremer. Ela se via dançando no meio de uma praça colorida, cercada por pessoas que sorriam e batiam palmas em um ritmo frenético e contagiante que ela nunca havia ouvido antes. Nesse mundo onírico, suas pernas eram fortes e ágeis, respondendo a cada comando de sua vontade com uma graça divina que a fazia se sentir livre de todas as correntes que a prendiam na realidade. Enquanto isso, nas frestas da cidade, que Ricardo ignorava, a sobrevivência era uma coreografia diária de perigos e pequenas vitórias conquistadas com o suor de quem não tem nada a perder. Jovens equilibravam-se entre os carros nos semáforos, vendendo doces ou fazendo malabarismos, tentando capturar a atenção de motoristas que mantinham os vidros fechados
e os olhos fixos no painel digital. Esse era o palco onde a verdadeira alma brasileira se manifestava. Em uma mistura de desespero e alegria resiliente que desafiava a lógica da opressão e criava a arte a partir das migalhas do progresso. Incapaz de dormir, Ricardo caminhava pela biblioteca, seus passos ecoando no chão de madeira de lei, enquanto buscava em livros de filosofia e ciência alguma explicação para o vazio existencial. Ele sentia que algo estava prestes a mudar, uma premonição estranha que arrepiava sua pele e fazia seu coração bater com uma urgência que ele não sentia há muitos anos. O destino estava tecendo fios invisíveis que ligariam sua opulência ao asfalto das periferias, preparando um encontro que mudaria para sempre a percepção de valor que ele construíra ao longo de sua trajetória de sucesso. O amanhecer trouxe consigo a neblina característica de São Paulo, ocultando os arranha-céus em um véu cinzento que parecia refletir o estado de espírito de todos os que ali habitavam sob pressão. Ricardo tomou seu café da manhã em uma mesa imensa, cercado por talheres de prata e porcelanas finas. Mas o sabor da comida era como cinzas em sua boca amarga. Ele olhou para a cadeira vazia, onde Helena costumava se sentar, e a dor da saudade o atingiu como um golpe físico no estômago. Lembrando-o de que a felicidade era um bem extremamente volátil, ele se preparou para mais um dia de reuniões estressantes e decisões corporativas que definiriam o futuro de milhares de trabalhadores, vestindo seu terno sob medida como se fosse uma armadura. No entanto, dentro daquele traje impecável, batia o coração de um homem quebrado, que trocaria toda a sua influência política e econômica por apenas 5 minutos de uma conversa sincera com sua pequena Bia. Ele partia em seu carro blindado, atravessando os portões automáticos da mansão, sem saber que o caminho para a cura não estava nos escritórios de luxo, mas nas mãos de um pobre. Beatriz foi levada para a varanda por Dona Rosa, que insistia em que a menina recebesse um pouco da vitamina D, proporcionada pelo sol pálido que tentava romper as nuvens densas. A pequena observava o movimento da rua lateral, um acesso pouco utilizado que dava para uma praça abandonada pela prefeitura e ocupada por aqueles que a sociedade preferia fingir que não existiam. Seus olhos pequenos e curiosos captaram um movimento rápido entre as árvores secas, algo que parecia desafiar a gravidade e o desânimo que costumavam imperar naquela vizinhança tão vigiada e silenciosa demais. Um vulto ágil e magro movia-se com uma energia elétrica, saltando sobre os bancos de cimento quebrados e realizando piruetas que pareciam saídas de um espetáculo de circo de rua internacional. Beatriz inclinou o corpo para a frente, sentindo um lampejo de interesse que há muito não visitava. Sua mente cansada de tratamentos médicos inúteis e promessas vazias de melhora clínica. Era um menino, vestindo roupas largas e gastas, mas que se movia com uma dignidade e uma alegria que pareciam irradiar uma luz própria em meio ao cenário cinzento daquela manhã paulistana tão comum. O menino começou a dançar seguindo um ritmo que apenas ele parecia ouvir, batendo palmas e usando o próprio corpo como um instrumento de percussão rústico e extremamente potente em sua simplicidade. Ele não sabia que estava sendo observado por uma pequena princesa em uma torre de vidro e mármore, nem que seus movimentos estavam despertando uma alma adormecida pelo sofrimento e pela apatia. Cada salto que ele dava era um desafio à miséria que o cercava, uma afirmação de que, apesar da fome e do abandono, a vida ainda era capaz de gerar beleza pura e verdadeira. Longe dali, o carro de Ricardo avançava lentamente pelo tráfego intenso, enquanto o bilionário observava a massa humana que se espremia nos pontos de ônibus com um misto de desdém e indiferença. Ele não imaginava que, naquele exato momento, o destino estava posicionando as peças de um jogo emocional que o forçaria a confrontar seus preconceitos mais arraigados e sua dor mais profunda. O palco estava montado para o início de uma transformação que nenhum dinheiro poderia comprar, onde o ritmo das ruas encontraria o silêncio da mansão em uma melodia eterna de redenção e fé divina. O sol da tarde de São Paulo, embora pálido, insistia
em atravessar a poluição densa para iluminar as calçadas de granito da mansão Cavalcante, onde Ricardo chegava mais cedo naquele dia atípico. O silêncio da residência era interrompido apenas pelo rosnar discreto do motor de seu automóvel importado, que deslizava suavemente pelos portões de ferro batido com uma elegância quase fúnebre. Ele carregava consigo o cansaço de 1000 batalhas corporativas inúteis, sentindo que cada centavo acumulado era um peso adicional em sua consciência solitária, enquanto buscava inutilmente por uma paz que o dinheiro jamais poderia proporcionar. Ao caminhar em direção à entrada principal, um movimento periférico próximo ao muro lateral chamou sua atenção, despertando um instinto de proteção que beirava a paranoia constante de quem vive cercado por muros altos. Entre as grades ornamentadas, um vulto pequeno e ágil realizava movimentos que desafiavam a rigidez daquele ambiente tão controlado e austero, movendo-se com uma liberdade que parecia insultar a tristeza que habitava o casarão. Ricardo parou, escondido pelas sombras das colunas de mármore, observando com uma curiosidade involuntária aquela figura que parecia ter saído de uma realidade completamente distinta da sua opulência habitual. Era um menino, cujas roupas eram retalhos de uma vida marcada pela escassez, mas que se movia com a graciosidade de um príncipe das ruas sob o céu cinzento da metrópole. Seus pés descalços batiam no asfalto com um ritmo hipnótico, executando passos de capoeira que se fundiam perfeitamente com a alegria contagiante de um samba improvisado e cheio de vitalidade. Ele não parecia notar a vigilância das câmeras de segurança, nem o luxo ostensivo que o rodeava, pois seu foco estava inteiramente voltado para a janela do andar superior, onde uma presença silenciosa aguardava. Ricardo sentiu um nó na garganta ao erguer o olhar e ver sua filha, Beatriz, debruçada na varanda, observando o pequeno bailarino de rua com uma atenção que ela não dedicava a ninguém. Pela primeira vez em meses, o rosto da menina não apresentava aquela palidez cadavérica de quem desistiu de lutar, mas sim um brilho de curiosidade que aquecia o ar gélido da tarde paulistana. O empresário permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele feitiço frágil e precioso que unia dois mundos tão distantes por meio de uma coreografia improvisada e rústica. O menino saltava, girava e sorria com uma brancura nos dentes que contrastava com a fuligem em seu rosto juvenil, transformando a calçada suja em um palco digno dos maiores teatros do mundo. Ele usava as mãos para percutir o próprio corpo, criando uma música orgânica que preenchia o vazio sonoro daquela rua isolada, onde apenas os ricos tinham o direito de morar em silêncio. Beatriz, do alto de sua torre de cristal, acompanhava cada gesto com os olhos arregalados, e suas mãos pequenas apertavam o corrimão de ferro com uma energia que parecia renovada. De repente, o inesperado aconteceu, e o coração de Ricardo falhou uma batida ao presenciar o que a medicina e os terapeutas caríssimos não conseguiram realizar em anos de tratamento exaustivo. Beatriz soltou uma risada curta, mas cristalina, um som que ecoou pelo jardim como o canto de um pássaro, anunciando o fim de um inverno rigoroso e mortal para a alma. Foi um riso genuíno, carregado de uma inocência que a tragédia havia tentado roubar, e que agora florescia diante da arte espontânea de um desconhecido que nada possuía além de seu próprio talento nato. As lágrimas, que Ricardo havia jurado nunca mais derramar, inundaram seus olhos enquanto ele via a filha tentar se inclinar um pouco mais para ver o anjo em farrapos que a encantava. Ele percebeu que aquele menino vomitado pela miséria urbana estava entregando à sua princesa algo que todos os seus milhões de reais eram incapazes de comprar no mercado financeiro global. Era a esperança pura, a conexão humana sem filtros e a prova de que a vida ainda pulsava, apesar das cicatrizes profundas que marcavam o corpo e o espírito daquela criança ferida. O bilionário decidiu sair das sombras, caminhando lentamente em direção ao portão, sentindo uma mistura estranha de gratidão e temor de que o menino fugisse, ao notar sua presença imponente e severa. Tiago, o pequeno dançarino, percebeu a aproximação
e parou seu movimento no meio de uma pirueta, olhando para Ricardo com olhos grandes e alertas, como um animalzinho acostumado a ser chutado das calçadas. Ele limpou as mãos sujas na bermuda rasgada, preparando-se para correr, pois sabia que naquelas ruas, a presença de um homem rico raramente trazia boas notícias para quem vive no relento. Não vá embora. Por favor, disse Ricardo com uma voz que saiu mais trêmula do que ele pretendia, estendendo a mão num gesto de paz que raramente usava com seus subordinados. O menino hesitou, olhando alternadamente para o homem bem vestido e para a menina na varanda, que agora parecia murchar diante da possibilidade de o espetáculo terminar tão abruptamente. Tiago sentiu que algo diferente emanava daquele senhor, uma dor que ele conhecia bem das noites frias na Praça da Sé, e que o tornava, de certa forma, um igual naquela escala de sofrimento humano. Ricardo aproximou-se das grades, observando de perto os detalhes daquele pequeno ser que desafiava a lógica de sua existência, protegida por muros altos e seguranças armados até os dentes. O menino exalava o cheiro das ruas, do suor e da luta pela sobrevivência. Mas seu olhar tinha uma dignidade que Ricardo jamais vira nos olhos de seus sócios gananciosos e hipócritas. Como você se chama? Perguntou o empresário, tentando suavizar sua expressão facial e sua postura rígida de quem comanda um império de concreto e aço sem qualquer piedade ou remorso. Eu sou o Tiago. Moço, eu só estava fazendo a menina rir porque ela parece muito triste aí em cima, respondeu o garoto com uma honestidade brutal que atingiu o peito de Ricardo. Ele falava com um sotaque carregado das periferias, mas suas palavras tinham a clareza de quem entende o que é essencial na vida, muito melhor do que qualquer filósofo acadêmico renomado. Ricardo sentiu um calafrio ao perceber que o menino notara a tristeza de Beatriz à distância, enquanto ele, vivendo sob o mesmo teto, muitas vezes fingia não enxergar a agonia de sua própria filha. Dona Rosa apareceu na porta da mansão, segurando um pano de prato e observando a cena com os olhos úmidos de emoção, murmurando preces de agradecimento ao ver o patrão conversando com um pobre. Ela sabia que Deus agia por caminhos misteriosos e que, muitas vezes, usava os menores e mais humildes para tocar o coração dos orgulhosos e dos poderosos desta terra. Para a governanta, Tiago era um enviado celestial, uma resposta às suas orações incessantes pela cura emocional daquela família que definhava em meio a tanta riqueza material e tanta pobreza de espírito. Ricardo olhou para cima e viu Bia acenando timidamente para o menino, um gesto que ela não fazia há meses, mesmo para os seus parentes mais próximos que a visitavam com presentes caros. Ele sentiu que o destino o estava colocando diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre, desafiando todos os seus preconceitos de classe e sua visão de mundo elitista. Tiago, você gostaria de entrar e dançar lá dentro para ela? Perguntou ele, surpreendendo-se com a própria proposta ousada e completamente fora dos padrões de segurança de sua residência blindada. O menino arregalou os olhos, olhando para a imensa mansão que parecia um castelo de contos de fadas, e depois para os seus próprios pés sujos de poeira e asfalto da grande cidade. Ele nunca havia passado dos portões de uma casa assim, pois sempre fora ensinado que aquele era um mundo proibido para pessoas como ele, destinadas apenas a observar o brilho alheio. No entanto, o desejo de ver a menina rir novamente falou mais alto do que o medo, e ele assentiu levemente com a cabeça, aceitando o convite de entrar naquele universo desconhecido e luxuoso. Ricardo sinalizou para o segurança na guarita, que abriu o pesado portão de ferro com uma expressão de total incredulidade, vendo o patrão escoltar um pivete de rua para dentro da propriedade. O contraste era gritante, o terno de seda italiana de Ricardo ao lado dos trapos de Tiago, caminhando sobre o gramado impecavelmente aparado, que parecia um tapete verde esmeralda sob o sol. O ar parecia mais leve, e até as flores do jardim pareciam vibrar com uma nova energia, como se a entrada daquela criança trouxesse consigo o sopro da vida verdadeira para a mansão. Ao entrarem no grande hall de entrada, Tiago parou por um momento,
deslumbrado com o brilho do mármore e a altura do teto, sentindo-se pequeno diante de tamanha grandiosidade arquitetônica e decorativa. Ele caminhava com cuidado, como se temesse quebrar o chão com seus pés descalços, enquanto Ricardo o guiava com uma gentileza que deixava os outros empregados da casa em estado de choque profundo. Eles subiram a escadaria monumental. O som dos passos de um homem poderoso e de um menino pobre, ecoando juntos em uma harmonia que desafiava as convenções sociais brasileiras. Quando chegaram ao quarto de Beatriz, a menina estava imóvel, esperando com o coração aos pulos e uma esperança que ela mal conseguia conter dentro de seu pequeno peito sofrido e cansado. Ao ver Tiago entrar, seus olhos se iluminaram de tal forma que Ricardo teve que desviar o olhar para não desabar em lágrimas de alegria e de alívio diante daquele milagre. O menino não disse nada, apenas sorriu e fez uma reverência exagerada, como se estivesse em um palácio real, quebrando instantaneamente o gelo e a tensão que costumavam dominar aquele ambiente tão triste. Tiago começou a dançar novamente, mas agora com uma intensidade ainda maior, usando o espaço amplo do quarto para realizar saltos e piruetas que pareciam desafiar as leis da física e da gravidade. Ele incorporava o ritmo das ruas de São Paulo, o som dos tambores das favelas e a energia vibrante do povo brasileiro que nunca se deixa abater, mesmo diante das maiores adversidades. Beatriz acompanhava cada movimento com as mãos batendo no ritmo, e um sorriso radiante iluminava seu rosto, transformando-a na menina alegre que Ricardo tanto sentia falta e que pensava ter perdido para sempre. Ricardo observava a cena encostado no batente da porta, sentindo que uma barreira invisível estava sendo derrubada dentro de sua própria alma, endurecida pelos anos de ambição e dor silenciosa. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava guardada em cofres ou investida em ações na bolsa de valores, mas sim na capacidade de compartilhar alegria e de se conectar com o próximo. Aquele menino, que dormia sob as estrelas e passava fome, possuía um tesouro muito maior do que qualquer fortuna material, a habilidade de transformar o sofrimento alheio em luz por meio da arte. Dona Rosa trouxe um lanche para o menino, servido em louça fina, e Tiago comeu com uma fome que partiu o coração de Ricardo, lembrando-o da realidade cruel que existia fora daqueles muros. Enquanto comia, ele contava histórias sobre suas aventuras na cidade, falando de forma lúdica sobre como o asfalto era seu palco e o céu seu teto, encantando Beatriz com sua imaginação fértil. A menina ouvia cada palavra como se fossem segredos de um mundo mágico. E pela primeira vez, ela expressou o desejo de tentar se movimentar para chegar mais perto do novo amigo. A tarde transformou-se em noite, e a mansão Cavalcante não era mais o mesmo lugar sombrio e silencioso que Ricardo habitava há anos, com sua dor e seu luto constante e pesado. Havia uma nova música no ar, uma vibração que prometia curar as feridas mais profundas e restaurar a fé na humanidade que ele havia perdido no asfalto quente daquela estrada maldita. Ele olhou para Tiago e soube que aquele encontro não fora um acidente, mas sim um plano divino para salvar sua filha e, principalmente, para resgatar sua própria alma da escuridão absoluta. Antes de Tiago partir, Ricardo lhe deu uma nota de R$ 100, mas o menino a recusou com uma dignidade que deixou o empresário sem palavras e profundamente envergonhado de sua própria arrogância. Eu não fiz isso por dinheiro, moço. Eu fiz porque ela é legal e precisava de um amigo para não se sentir tão sozinha neste lugar grande, disse Tiago. O bilionário guardou o dinheiro, sentindo-se pequeno diante da grandeza moral daquele pequeno ser, e prometeu a si mesmo que aquele era apenas o começo de uma história de redenção e de cura mútua. Quando o portão se fechou e Tiago desapareceu nas sombras da rua, Beatriz olhou para o pai com olhos cheios de vida e perguntou se o menino voltaria no dia seguinte para brincar. Ricardo a abraçou com força, sentindo o calor do corpo da filha e a batida firme de seu coração, e prometeu que faria tudo o que fosse necessário para manter aquela chama acesa. A noite caiu sobre São Paulo,
Mas para os Cavalcanti, o sol finalmente havia começado a nascer dentro de casa, trazendo consigo a promessa de que dias melhores viriam pela frente. A manhã seguinte nasceu com uma luz dourada que teimava em desmascarar a frieza das paredes de mármore daquela mansão silenciosa. Ricardo não conseguiu fechar os olhos durante a madrugada, pois a imagem do menino dançando sob o luar e o sorriso raro de sua filha martelavam sua mente exausta. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que todos os seus bilhões eram inúteis diante da tristeza profunda de Beatriz, e que aquele garoto paupérrimo possuía a chave mágica para abrir o coração blindado de sua pequena princesa, algo que nenhum médico renomado jamais conseguiu. Determinado a resgatar a alegria de sua filha, o empresário ordenou que seu motorista o levasse até a entrada da comunidade onde Tiago possivelmente residia com sua família. O contraste entre o carro blindado de luxo e as vielas estreitas da favela era uma ferida aberta na paisagem urbana de São Paulo, revelando a distância abissal entre dois mundos que habitavam o mesmo solo. Ricardo sentia um desconforto crescente, uma mistura de medo e arrogância que o fazia apertar os punhos enquanto observava a vida pulsante e miserável que florescia naquelas encostas íngremes e perigosas. Tiago estava sentado em um caixote de madeira, dividindo um pedaço de pão amanhecido com um cachorro vira-lata que parecia ser seu único companheiro naquele início de jornada. Ao ver o homem rico se aproximar, o menino não demonstrou o temor esperado, mas sim uma curiosidade serena que desarmou completamente as defesas psicológicas de Ricardo Cavalcanti. O bilionário pigarreou, tentando manter sua postura autoritária de negociador implacável. Mas a pureza do olhar daquela criança o fazia se sentir subitamente pequeno e inadequado dentro de suas roupas de marca caríssimas, luxuosas e totalmente impecáveis para a ocasião. Eu quero que você venha morar na minha casa para fazer companhia à minha filha todos os dias, disparou Ricardo, acreditando que a oferta seria irrecusável para alguém naquela situação. Ele começou a listar os benefícios materiais, as roupas novas, a comida farta e a educação de qualidade que o menino receberia em troca de sua amizade com a pequena Beatriz. Para o empresário, tudo na vida tinha um preço estabelecido por contrato, e ele estava disposto a pagar qualquer quantia para garantir que o milagre do riso continuasse a ecoar pelos corredores frios. Tiago olhou para o horizonte de barracos coloridos e depois para o homem, sentindo o peso daquela proposta que parecia uma promessa de paraíso em meio ao inferno. Ele não se deixou deslumbrar pelo ouro prometido, pois aprendera cedo que as gaiolas mais luxuosas continuam sendo prisões para aqueles que nasceram com a alma de pássaro livre. Eu vou pelo sorriso dela, não pelas suas moedas. Moço, respondeu o pequeno com uma firmeza que silenciou o barulho das máquinas da cidade ao redor. O orgulho de Ricardo foi ferido, mas sua necessidade superou a vaidade. A chegada de Tiago à mansão como morador permanente causou um alvoroço silencioso entre os funcionários, que observavam o menino com uma mistura de preconceito e espanto indisfarçável. Dona Rosa, porém, recebeu o garoto com um abraço que cheirava a alfazema e a carinho materno, algo que ele não sentia há muito tempo na crueza das ruas escuras. Ricardo tentou impor regras rígidas de comportamento, entregando a Tiago um manual invisível de etiquetas que o menino mal conseguia compreender em sua espontaneidade selvagem. O choque de realidades estava apenas começando naquela imensa sala de estar. O primeiro banho quente na banheira de hidromassagem foi para Tiago uma experiência quase mística, como se a água pudesse lavar não apenas a sujeira, mas também as memórias tristes. Ao vestir as roupas de grife escolhidas pelo assistente de Ricardo, ele se sentiu um impostor, um personagem em uma peça de teatro onde não conhecia as falas básicas. Ele sentia a falta do toque áspero do asfalto sob seus pés, mas a lembrança do olhar de Beatriz o mantinha firme naquele propósito de ser a ponte para a felicidade daquela menina que tinha tudo. Quando Tiago entrou no quarto de Beatriz pela segunda vez, agora limpo e vestido como um príncipe, a menina soltou um suspiro de alívio que iluminou o ambiente sombrio. Eles passaram horas conversando sobre as coisas simples da vida, como o formato das nuvens
e o som que o vento faz quando sopra entre os prédios altos da cidade. Tiago contava histórias de sua mãe, descrevendo-a como uma rainha que agora morava no céu e cuidava dele através dos raios de sol matinais. Beatriz ouvia cada detalhe com uma fascinação quase religiosa e muito profunda. Ricardo observava a cena através da porta entreaberta, sentindo uma pontada de ciúme ao ver a conexão imediata que se formava entre os dois jovens de origens tão opostas e distintas. Ele sempre acreditou que a educação rígida e o acesso aos melhores bens materiais seriam suficientes para formar o caráter e a felicidade de sua herdeira legítima. Ouvir Tiago falar sobre a providência divina e a alegria de não ter nada o deixava profundamente perturbado e confuso sobre seus próprios valores. O empresário percebeu que o contrato inicial estava começando a reescrever seu próprio coração. Dona Rosa aproximou-se do patrão e murmurou que as crianças são os mensageiros de Deus, trazendo verdades que os adultos costumam esquecer no meio da ganância e da dor constante. Ricardo apenas bufou, tentando manter sua fachada de homem racional. Mas no fundo ele sabia que a governanta tinha razão sobre a força espiritual daquele encontro inesperado. Ele se perguntava se estava realmente ajudando o menino ou se estava apenas usando-o como uma ferramenta para aliviar sua própria culpa esmagadora pelo acidente. A linha entre o altruísmo e o egoísmo tornava-se cada vez mais tênue. Certa tarde, Tiago decidiu que o quarto luxuoso de Beatriz era pequeno demais para as aventuras que ele tinha em mente para divertir a amiga que vivia isolada. Ele começou a mover os móveis caros, transformando o espaço em uma floresta imaginária onde os bichos de pelúcia ganhavam vida através de suas narrativas vibrantes e cheias de cor. Beatriz ria tanto que suas bochechas ficaram rosadas, recuperando a vitalidade que todos pensavam ter sido enterrada junto com as pernas, que não respondiam mais aos seus comandos. O riso dela era a única música importante. Por que o senhor nunca sorri, moço? Perguntou Tiago a Ricardo durante um jantar tenso, onde o silêncio era o prato principal servido em bandejas de prata reluzentes e frias. O empresário sentiu o golpe da pergunta ingênua, mas profunda, que ecoou pelas paredes da sala de jantar como um julgamento final sobre sua vida vazia. Ele tentou justificar sua seriedade com o peso das responsabilidades e do trabalho exaustivo. Mas as palavras soaram ocas e sem sentido diante da simplicidade do garoto. Ricardo percebeu que, apesar do poder, ele era um prisioneiro infeliz. Dona Rosa ensinava Tiago a rezar o terço todas as noites na cozinha, criando um vínculo de fé que servia como alicerce para o menino naquele ambiente tão estranho. Ela explicava que a riqueza verdadeira é aquela que acumulamos no reino dos céus, através de atos de bondade e da pureza de um coração que sabe perdoar. Tiago ouvia com atenção, guardando cada palavra como se fossem sementes que ele plantaria no jardim da alma de Beatriz nas manhãs seguintes. A governanta via no menino o filho que nunca teve em sua vida solitária. Em um momento de inspiração, Tiago sentou-se ao piano de cauda da sala de visitas, tocando teclas aleatórias que criavam uma melodia caótica, mas estranhamente bela e cheia de vida. Ricardo correu para impedi-lo de estragar o instrumento raríssimo, mas parou ao ver Beatriz acompanhando o ritmo com batidas suaves de suas mãos no braço da cadeira de rodas. O caos musical de Tiago estava curando o silêncio mortal da mansão, transformando a dor em uma expressão artística que ignorava as regras da teoria musical clássica. O pai rendeu-se finalmente àquela evidência. À noite, quando a mansão ficava quieta, Tiago olhava pela janela para as luzes da favela, sentindo uma saudade aguda da liberdade e dos amigos que deixara para trás. Ele se lembrava do cheiro do feijão cozido de sua mãe e da voz dela cantando para ele dormir sob o teto de zinco que estalava no calor. Aquelas memórias eram seu único tesouro, a única coisa que Ricardo não conseguia comprar nem controlar com seus cheques em branco. Ele sabia que sua missão ali era passageira, mas o amor por Beatriz crescia intensamente. Ricardo começou a mudar seus hábitos. Voltando para casa mais cedo,
apenas para observar as brincadeiras dos dois jovens no imenso gramado dos jardins da residência oficial da família. Ele sentia uma leveza que não experimentava há décadas, como se o peso do mundo estivesse sendo compartilhado com aquele menino que não tinha medo de ser ele mesmo. O empresário percebeu que o contrato de prestação de serviços havia se transformado em algo muito mais sagrado e complexo. O dinheiro circulava em suas contas, mas o valor real de sua existência mudava. Até os seguranças mais rudes da mansão começaram a sorrir quando Tiago passava correndo por eles, espalhando uma energia contagiante que quebrava a monotonia da rotina de vigilância constante. O menino trazia notícias das ruas, histórias de superação e uma visão de mundo onde o pouco era muito quando compartilhado com generosidade e amor fraternal. A mansão deixava de ser uma fortaleza de exclusão social para se tornar um espaço de convivência humana onde as diferenças de classe perdiam a importância. A presença de Tiago era um fermento espiritual para todos. O maior presente para Ricardo veio em uma tarde chuvosa, quando Beatriz disse suas primeiras palavras, completas, desde o trágico acidente fatal ocorrido na rodovia escura. Pai, eu quero tentar ficar de pé como o Tiago me ensinou no sonho dele, ontem à noite, murmurou ela com uma voz doce. Ricardo caiu de joelhos diante da filha, chorando sem reservas pela primeira vez, na frente de seus empregados e do menino pobre. A esperança não era mais um conceito abstrato, mas uma realidade palpável que pulsava sob o teto daquela casa iluminada. Deus não olha para a nossa carteira, moço. Ele olha para o brilho que a gente coloca no olho dos outros, explicou Tiago enquanto enxugava as lágrimas do bilionário. Ricardo olhou para o menino e viu nele uma sabedoria ancestral, uma força que vinha de pessoas que aprenderam a sorrir apesar da dor. Ele percebeu que a educação que queria dar ao menino era uma troca, onde ele era o aluno e o garoto era o mestre. A arrogância do poder estava sendo substituída pela humildade, da gratidão sincera e renovada. No entanto, as sombras do passado ainda espreitavam nos cantos da mansão, lembrando Ricardo de que as dívidas de sangue não são pagas apenas com boas intenções momentâneas. Ele sentia uma inquietação crescente ao olhar para Tiago, como se o rosto do menino escondesse uma verdade que ele ainda não estava preparado para enfrentar. O empresário começou a investigar as origens do garoto com uma obsessão secreta, temendo que o destino estivesse tramando uma peça irônica. A paz era um campo minado, onde cada passo revelava um segredo sombrio e antigo. Beatriz começou a fisioterapia com uma dedicação renovada, impulsionada pela promessa de Tiago de que eles dançariam juntos no meio da praça quando ela estivesse recuperada e forte. Cada movimento doloroso era enfrentado com um sorriso, pois ela agora tinha um motivo para lutar que ia além da simples sobrevivência física. O menino permanecia ao lado dela, segurando sua mão e contando o ritmo da música imaginária que regia a vida de ambos. O progresso era lento, mas cada milímetro de movimento conquistado era celebrado como uma vitória monumental contra o destino. Tiago guardava consigo uma pequena medalha de Nossa Senhora Aparecida que pertencera à sua mãe, o único objeto que ele se recusava a deixar que limpassem. Ele apertava o metal desgastado sempre que se sentia deslocado naquele luxo excessivo, buscando na fé a força necessária para continuar sendo o pilar de apoio para Beatriz. Ele não contava a ninguém sobre a tristeza que sentia ao ver o pôr do sol, lembrando-se do acidente que mudara sua vida. O menino carregava o peso de uma saudade eterna, escondida atrás de seus sorrisos radiantes. O capítulo da vida de Ricardo Cavalcanti, que era escrito apenas com números, estava chegando ao fim, dando lugar a uma narrativa de emoções reais. Ele olhava para o contrato assinado com Tiago, que, na verdade, nunca fora escrito no papel, mas sim gravado na essência de suas existências ligadas. O bilionário sentia que estava sendo preparado para uma revelação que mudaria tudo definitivamente. Mas, por enquanto, ele apenas aproveitava o som das crianças. A vida estava apenas começando a cobrar o preço da verdadeira, eterna e necessária redenção espiritual humana. O sol da manhã invadia o terraço de mármore, transformando o espaço frio em um palco improvisado,
onde a vida parecia querer florescer novamente entre as sombras. Tiago posicionou-se diante de Beatriz, cujos olhos agora carregavam uma centelha de expectativa que desafiava a rigidez de sua cadeira de rodas tecnológica e impessoal. Ele não trazia aparelhos médicos ou promessas científicas, apenas um rádio velho que emitia batidas de um samba lento, quase como um coração pulsando no silêncio daquela manhã paulistana. O menino sorria com uma confiança que parecia vir diretamente de forças divinas superiores e universais. A dança não começa nos pés, Bia. Ela nasce aqui dentro, no compasso do que a gente sente quando fecha os olhos bem forte, explicou o menino. Ele gesticulava com as mãos, desenhando círculos no ar como se estivesse regendo uma orquestra invisível, composta por sonhos e esperanças perdidas no asfalto. A menina ouvia com uma atenção quase mística, sentindo que aquelas palavras tinham mais poder de cura do que as dezenas de sessões de fisioterapia monótonas que enfrentara. O ritmo começou a penetrar em sua alma, fazendo sua pele arrepiar sob o sol quente. Tiago começou a se movimentar com uma leveza que parecia ignorar a gravidade, seus pés descalços deslizando sobre o chão de pedra, como se estivessem flutuando em nuvens. Ele não pedia que Beatriz se levantasse, mas sim que ela sentisse a música vibrando através do metal da cadeira e dos ossos de seu próprio corpo fragilizado. Sente o tambor. Bia. Ele está batendo junto com o seu coração, avisando que você ainda está viva e que a beleza não morreu. Disse a ele. A menina fechou os olhos, permitindo que a melodia a transportasse para longe. De repente, os dedos de Beatriz começaram a batucar suavemente no braço de madeira da cadeira, acompanhando o ritmo sincopado que o menino criava com tanta naturalidade e alegria. Era um movimento pequeno, quase imperceptível para um observador comum, mas para Ricardo, que assistia escondido atrás das cortinas de veludo, aquilo parecia um milagre de proporções bíblicas. O empresário sentiu o peito arder com uma esperança que ele tentara sufocar por medo de se decepcionar novamente. As lágrimas teimavam em brotar, borrando sua visão daquele momento tão sagrado, puro e cheio de vida. Encorajada pelo sorriso radiante de Tiago, Beatriz soltou um suspiro profundo e, pela primeira vez em anos, abriu os lábios para falar sobre o dia que mudou tudo. O som do piano parou naquela noite. Tiago. Tudo ficou escuro, e o único ritmo que eu ouvia era o da chuva batendo no metal, retorcido do carro. Confessou ela. Sua voz era um sussurro carregado de uma melancolia antiga. Mas havia uma força nova surgindo entre as palavras trêmulas. Tiago parou de dançar e ajoelhou-se ao seu lado, segurando suas mãos pequenas e geladas. A chuva também faz música. Bia. Ela limpa a terra para que as flores possam crescer mais fortes depois da tempestade passar, respondeu o menino com uma sabedoria ancestral. Ele não tentou minimizar a dor dela com clichês vazios, mas validou o sofrimento como parte de uma jornada maior conduzida pelas mãos de Deus. Beatriz olhou para o amigo e sentiu que, pela primeira vez, alguém realmente entendia o peso do seu silêncio. A conexão entre os dois transcendia as palavras, unindo duas almas que conheciam o sabor amargo da perda precoce e violenta. Dona Rosa aproximou-se com uma bandeja de suco fresco, mas parou ao sentir a densidade emocional que preenchia o terraço como um incenso divino. Ela viu as crianças de mãos dadas e murmurou uma oração de agradecimento à Nossa Senhora, acreditando que a intercessão celestial estava operando através daquele menino pobre. Para a governanta, a medicina dos homens era limitada, mas o amor compartilhado era uma força capaz de reconstruir até os espíritos mais fragmentados. Ela se retirou silenciosamente, deixando que a cura continuasse seu curso natural, sem interferências de adultos descrentes ou de regras sociais. Ricardo decidiu finalmente sair de seu esconderijo e aproximar-se da filha, sentindo-se como um intruso em um território de pureza que ele ainda não compreendia totalmente. Eu ouvi o que você disse, Bia, e eu sinto muito por ter deixado o silêncio tomar conta desta casa por tanto tempo, disse ele. O bilionário sentou-se no chão,
ignorando o fato de que seu terno caríssimo estava se sujando na poeira. E olhou nos olhos da filha com uma vulnerabilidade inédita. A barreira de gelo que os separava começou a derreter sob o calor daquele encontro. Tiago observava a cena com um brilho de satisfação nos olhos, sentindo que sua missão ali estava ganhando contornos de uma redenção familiar completa. Ele começou a cantar uma canção de ninar que sua mãe costumava entoar nas noites de frio na favela. Uma melodia simples que falava sobre anjos que protegem os caminhos dos aflitos. A voz do menino era rouca, mas carregada de uma emoção tão verdadeira que o próprio Ricardo se viu cantarolando baixinho, resgatando memórias de uma infância em que a felicidade não dependia de números em uma conta. Beatriz olhou para as próprias pernas e, com um esforço que fez seu rosto empalidecer, tentou contrair os músculos da coxa, buscando o comando mental que parecia perdido. Tiago não a apressou. Apenas continuou o ritmo da música, servindo como uma âncora espiritual para que ela não desistisse diante da primeira frustração física. Não precisa correr, Bia. A alma já está dançando. O corpo só precisa de tempo para aprender a letra da música novamente. Incentivou o garoto. O suor brotou na testa da menina, revelando a intensidade da luta interna que ela travava. A tarde passou voando, enquanto os três permaneciam ali, compartilhando histórias de um passado que agora parecia menos assustador quando colocado sob a luz da amizade. Beatriz contou sobre os seus sonhos de ser uma bailarina internacional, e como pensou que Deus a estava castigando por ser orgulhosa demais com seu talento nato. Ricardo ouvia com o coração apertado, percebendo o quanto falhara como pai, ao não notar as culpas que a menina carregava sozinha. Ele prometeu a si mesmo que, de agora em diante, seria o maior incentivador de cada pequeno passo. Tiago descreveu como era a vida na comunidade, falando das dificuldades com um humor resiliente que fazia os problemas de Ricardo parecerem triviais e fáceis de resolver. Ele explicou que, nas ruas, a gente aprende a dançar para não chorar, e que a alegria é a única arma que os pobres têm contra a injustiça do mundo. Beatriz ficou fascinada com a coragem do amigo, percebendo que sua própria prisão era feita de paredes de ouro, enquanto a dele era feita de liberdade e de riscos constantes. A troca de perspectivas estava transformando a todos profundamente. Em um momento de profunda emoção, Beatriz estendeu a mão e tocou o rosto de Tiago, agradecendo-o por ter trazido a música de volta para sua vida sem cor. Você é o meu irmão de alma, o anjo que Papai do Céu enviou para me tirar da escuridão, murmurou ela, com os olhos brilhando de lágrimas doces. Tiago sorriu, sentindo um calor no peito que compensava todas as noites, que passou com fome ou frio sob os viadutos da cidade. Ele sabia que aquele laço era eterno, algo que nem o tempo, nem a distância poderiam apagar. Ricardo observava o menino com uma mistura de admiração e uma inquietação crescente, pois quanto mais conhecia Tiago, mais sentia uma estranha familiaridade em seus gestos e expressões. Havia algo na forma como o garoto inclinava a cabeça que o lembrava de alguém do passado. Uma memória que ele tentava inutilmente resgatar do fundo de sua mente. Ele decidiu que precisava acelerar a investigação sobre a origem do menino, não mais por desconfiança, mas por uma necessidade de entender a teia do destino que os unira de forma tão dramática. A noite caiu sobre a mansão Cavalcante, mas desta vez não trouxe consigo o peso da solidão, mas sim o conforto de uma família que estava sendo reconstruída pelo amor. Dona Rosa serviu o jantar em um clima de celebração silenciosa, observando como o apetite de Beatriz havia retornado e como o brilho em seu rosto era real. Tiago sentia-se em casa, mas mantinha sua essência humilde, lembrando a todos que a verdadeira nobreza reside na bondade do coração e não nos títulos de propriedade. O ar na casa estava mais leve e puro. Beatriz pediu para que Tiago dormisse no quarto ao lado, para que pudessem continuar as histórias no dia seguinte. E Ricardo concordou sem hesitar, quebrando todas as suas antigas regras. Ele caminhou até o escritório e olhou para a foto de sua esposa falecida, sentindo que ela, de algum lugar, estava sorrindo
ao ver a transformação que ocorria naqueles muros. Estamos tentando. Helena, estamos finalmente voltando a viver. Sussurrou ele para o retrato, sentindo que o perdão divino estava finalmente batendo à sua porta após tantos anos de amargura, enquanto a cidade de São Paulo rugia lá fora com seu caos habitual. Dentro daquela fortaleza de mármore, o ritmo da esperança continuava a ecoar de forma vibrante. Beatriz adormeceu com um sorriso nos lábios, sonhando não com cadeiras de rodas, mas com palcos iluminados onde ela e Tiago dançavam sob uma chuva de pétalas coloridas. Suas pernas, embora ainda imóveis, pareciam vibrar com uma energia nova, uma promessa de que o impossível era apenas uma questão de tempo e de fé inabalável. O milagre estava apenas começando a se manifestar plenamente. Tiago, em sua cama luxuosa, não conseguia esquecer o cheiro do asfalto, mas sentia que seu destino agora estava irremediavelmente ligado àquela família que tanto precisava dele. Ele tirou a pequena medalha de Nossa Senhora do pescoço e a beijou, pedindo proteção para Beatriz e luz para o coração de Ricardo, que ainda carregava sombras pesadas. O menino sabia que tempos difíceis viriam, pois a verdade sempre cobra seu preço. Mas ele estava pronto para enfrentar qualquer tempestade, para proteger a alegria que ajudara a semear naquele jardim de mármore. Ricardo passou a noite revisando os documentos que seu investigador particular havia enviado, sentindo um frio na espinha ao ler os nomes das vítimas do acidente de 10 anos atrás. Cada linha lida era como um golpe de martelo em sua consciência, revelando coincidências que desafiavam a lógica das probabilidades matemáticas e entravam no reino do sobrenatural. Ele percebeu que a vida de Tiago fora destruída pela mesma força que devastara a sua, criando um círculo de dor que só poderia ser fechado através de uma verdade dolorosa, crua e libertadora. A luz da lua filtrava-se pelas janelas altas, iluminando o caminho de Ricardo até o quarto, onde o menino dormia o sono dos justos e dos inocentes desta terra. Ele parou na porta, observando o rosto sereno de Tiago, e sentiu uma onda de amor paternal misturada com um medo paralisante do que a descoberta da verdade poderia causar. Como contar ao menino que o homem que agora o acolhia era o mesmo que estivera ao volante do carro que causou a tragédia de sua mãe? O silêncio da noite tornou-se subitamente opressor. Ele voltou para o seu quarto, sentindo-se esmagado pelo peso da responsabilidade que o destino lhe impusera de forma tão irônica e cruel através dos anos passados. A felicidade de Beatriz dependia de Tiago, e a sobrevivência de Tiago agora dependia de um homem que carregava uma dívida de sangue impagável e eterna. Ricardo ajoelhou-se ao pé de sua cama, algo que não fazia desde que era uma criança, e implorou por sabedoria para guiar seus próximos passos. A redenção estava próxima, mas o caminho para alcançá-la seria pavimentado com confissões difíceis e sacrifícios. O amanhecer trouxe consigo uma nova determinação no coração do bilionário, que decidiu que não esconderia mais a verdade, custasse o que custasse, para sua reputação ou fortuna pessoal. Ele olhou para o horizonte da cidade, vendo o sol nascer sobre os prédios e as favelas, lembrando-se de que a luz brilha para todos, sem distinção de classe ou mérito. O palco para o próximo ato daquela novela da vida real estava montado, e as cortinas estavam prestes a se abrir para uma revelação que mudaria o curso de todas aquelas existências. O escritório de Ricardo parecia ter encolhido sob o peso esmagador das pastas de couro que continham a verdade nua e crua sobre o seu passado nebuloso. Cada linha datilografada nos relatórios do investigador particular era como um estilete cortando a pele endurecida do bilionário, revelando uma ferida que ele acreditava estar cicatrizada pelo tempo e pelo esquecimento. O nome da mãe de Tiago brilhava na página branca com uma luz acusadora, confirmando que o destino não joga dados, mas tece uma teia complexa de encontros e de desencontros marcados pelo sangue e pela dor. Ele se lembrou perfeitamente daquela noite chuvosa na rodovia estadual, onde a arrogância de sua velocidade excessiva encontrou a fragilidade de um veículo popular que transportava sonhos simples. O estrondo do metal retorcido
ecoava agora em sua mente com uma nitidez assustadora, sobrepondo-se ao som do riso de Beatriz que vinha do jardim lá fora. Ricardo sentiu um suor frio escorrer por suas têmporas, percebendo que o menino que ele agora chamava de Anjo era, na verdade, a vítima direta de seu maior erro e de sua negligência mais profunda e covarde. Como poderia ele continuar olhando nos olhos puros de Tiago, sabendo que era o responsável por transformar o destino daquele garoto em uma sucessão de tragédias e de abandono absoluto? A ironia divina era tão cortante quanto uma lâmina de aço, pois o mesmo ser que ele destruiu no passado era agora o único capaz de restaurar a vontade de viver de sua amada filha. Ele sentiu uma náusea profunda, uma vontade de gritar para as paredes de mármore que toda a sua fortuna era uma maldição construída sobre o sofrimento alheio e silencioso. Dona Rosa entrou silenciosamente no recinto, carregando uma pequena vela benta e o olhar carregado de uma intuição que apenas as pessoas de muita fé conseguem desenvolver. Ela percebeu o tremor nas mãos de seu patrão e a palidez de seu rosto, que parecia ter envelhecido décadas em apenas algumas poucas horas de leitura solitária, sem dizer uma única palavra. Ela colocou a vela sobre a mesa de carvalho e começou a rezar em voz baixa, pedindo que o Espírito Santo iluminasse aquela casa que estava prestes a enfrentar um furacão emocional, devastador e necessário. Ricardo olhou para a governanta e sentiu uma necessidade urgente de confessar seu pecado, de desabafar o peso que o estava sufocando como uma corda apertada em seu pescoço. No entanto, o medo de perder o amor recém-conquistado de Beatriz e a amizade leal de Tiago o mantinha prisioneiro de seu próprio silêncio covarde e egoísta. Ele sabia que a verdade é como a água de uma represa rompida, uma vez liberada. Ela limpa as impurezas, mas também pode destruir tudo o que foi construído com tanto esforço e dedicação familiar intensa e recente. Lá fora, o sol de São Paulo começava a se esconder atrás dos arranha-céus cinzentos, criando sombras longas que pareciam dedos apontando para o coração do homem mais rico e solitário da cidade. Tiago ensinava Bia a reconhecer as constelações que surgiam no manto negro do firmamento, falando com uma paixão que revelava sua conexão profunda com os mistérios da criação divina. Ricardo observava a cena da sacada, sentindo-se um impostor, um lobo disfarçado de cordeiro que oferecia um teto de luxo para quem ele havia tirado o colo quente de uma mãe biológica. A cada passo que Tiago dava no gramado impecável, o bilionário via o rastro da justiça divina cobrando uma dívida que ele tentara ignorar com doações generosas e filantropia de fachada. A presença do menino na mansão não era apenas um acaso da sorte, mas uma oportunidade de redenção que exigia o sacrifício supremo de sua própria reputação e orgulho. Ele pensou em fugir, em mandar o menino embora com uma conta bancária cheia, mas percebeu que isso seria apenas mais um crime cometido contra a alma de uma criança que já havia sofrido demais. Beatriz chamou pelo pai com uma alegria que transbordava do peito, querendo mostrar que conseguia sentir o calor do sol em seus dedos, mesmo sem poder caminhar ainda. Ricardo aproximou-se com o coração em frangalhos, forçando um sorriso que mais parecia uma máscara de dor, enquanto tocava o rosto da menina com uma ternura desesperada. Ele se perguntava quanto tempo aquele castelo de cartas permaneceria em pé antes que a verdade soprasse com a força de um vendaval tropical. A felicidade de sua filha era um tesouro frágil que ele agora temia quebrar irremediavelmente. Tiago notou a inquietação de Ricardo com a sensibilidade de quem viveu nas ruas. Percebeu que o homem carregava um segredo que estava consumindo suas forças vitais gradualmente. O menino aproximou-se e ofereceu um copo de água, um gesto simples de cuidado que fez as defesas do empresário desmoronarem como muros de areia diante da maré alta. O senhor parece que viu um fantasma, moço, mas lembre que os anjos estão sempre por perto para nos proteger das coisas ruins, disse o garoto. Ricardo apenas assentiu, sentindo o peso da ironia cruel daquelas palavras infantis. Naquela noite, o jantar foi servido sob uma tensão invisível que apenas Dona Rosa,
parecia compreender plenamente em suas orações silenciosas diante do altar de santos na cozinha. Ricardo mal tocou na comida refinada, enquanto seus olhos vagavam entre o rosto de Beatriz e as mãos calejadas de Tiago, que seguravam os talheres de prata. Ele via em cada gesto do menino a herança de uma mulher que ele nunca conheceu, mas cuja vida ele interrompeu tragicamente em uma curva escura da estrada. A culpa era um veneno que circulava livremente em suas veias cansadas. Tiago tirou do bolso uma fotografia velha e gasta, onde uma mulher jovem e sorridente o abraçava diante de um barraco simples, mas decorado com flores coloridas e humildes. Ele mostrou a imagem para Beatriz, que ficou encantada com a beleza radiante daquela mãe que parecia irradiar uma luz própria em meio à pobreza evidente. Ricardo, ao ver a foto por cima do ombro da filha, quase perdeu o equilíbrio, reconhecendo instantaneamente os traços da pessoa que assombrava seus pesadelos há uma década inteira. O destino havia completado o círculo de forma terrivelmente assustadora para todos. O silêncio que se seguiu no quarto foi apenas quebrado pelo som da chuva fina que começava a cair sobre a cidade de São Paulo, lavando as ruas. Ricardo sentiu que o ar estava ficando escasso, como se as paredes da mansão estivessem se fechando para esmagá-lo, por sua omissão e por sua covardia prolongada. Ele precisava de ar. Precisava de espaço para pensar em como remediar o irremediável, sem destruir o coração de duas crianças inocentes que confiavam nele. A escuridão da noite parecia refletir o estado de sua alma perdida em labirintos de mármore. Ele saiu para o jardim, deixando que as gotas frias da chuva molhassem seu rosto e seu terno impecável, buscando na natureza um pouco de clareza. Cada trovão que ecoava à distância soava como um veredito proferido por um juiz celestial contra sua conduta de homem rico que acredita estar acima de qualquer lei. Ricardo lembrou-se das palavras de Dona Rosa sobre a justiça divina e percebeu que não havia para onde fugir nem onde se esconder de si mesmo. O bilionário estava finalmente sendo forçado a enfrentar o homem pecador que habitava seu interior. A revelação daquela verdade era uma bomba-relógio que tiquetaqueava no centro de sua sala de estar, ameaçando explodir e reduzir a pó a nova estrutura familiar. Ricardo pensou em Helena e em como ela sempre pregava a honestidade como o único caminho para a paz de espírito verdadeira e duradoura. Ele sentia que a esposa o observava das estrelas, esperando que ele tivesse a coragem de ser o homem que ela sempre acreditou que ele pudesse se tornar. A redenção exigia que ele caminhasse sobre os cacos de vidro de sua própria vaidade. Dentro da casa, Tiago continuava a contar histórias para Beatriz, alheio ao tormento que seu benfeitor enfrentava sob a chuva que lavava o jardim luxuoso. A pureza do menino era um espelho que refletia a deformidade moral de Ricardo, tornando a convivência entre eles um exercício constante de dor e de admiração mútua. O garoto não tinha ideia de que estava dormindo sob o mesmo teto do homem que causou o maior buraco em seu peito infantil. A inocência de Tiago era, ao mesmo tempo, a salvação e a condenação de Ricardo Cavalcanti naquele momento crítico. O empresário voltou para dentro e dirigiu-se à biblioteca, onde serviu-se de uma dose generosa de uísque, tentando acalmar os nervos que pareciam fios elétricos expostos. Ele olhou para a estante repleta de livros de direito e de economia, percebendo que nenhum daqueles volumes tinha a resposta para o dilema moral que o torturava intensamente. A vida real era muito mais complexa do que qualquer transação financeira ou fusão de empresas bilionárias que ele já havia comandado com sucesso. Ele era apenas um náufrago em um oceano de culpa, sem qualquer margem segura. Dona Rosa apareceu na porta com um cobertor seco, envolvendo os ombros do patrão com uma compaixão que ele sentia que não merecia naquele dia cinzento. O senhor não pode carregar o mundo nas costas sozinho. Senhor Ricardo, às vezes é preciso soltar o peso para não afundar nas águas profundas, aconselhou ela. Ele olhou para a governanta e viu nela o rosto da misericórdia que ele tanto buscava, mas que se sentia incapaz de aceitar por orgulho. A sabedoria simples daquela mulher valia mais do que todos os conselhos de seus consultores. Enquanto o álcool queimava em sua garganta,
Ricardo começou a traçar um plano para contar a verdade a Tiago, decidindo que o faria gradualmente para não chocar o garoto. Ele sabia que a confiança era um cristal precioso que, uma vez quebrado, nunca mais recuperaria o mesmo brilho original. Por mais que as partes fossem coladas, a dúvida sobre se o menino seria capaz de perdoá-lo era o maior tormento que ele já enfrentara em sua trajetória de sucesso material. Ele temia o olhar de desprezo que poderia substituir o brilho de gratidão. Naquela noite, Ricardo teve um sonho vívido onde se via no tribunal de Deus, sendo julgado pelas lágrimas que causara a uma criança órfã e desamparada. Ele via a mãe de Tiago estendendo a mão para ele, não com ódio, mas com uma tristeza profunda que o fazia querer desaparecer da face da terra imediatamente. O sonho terminou com o som do riso de Beatriz, transformando-se em um choro agoniado, revelando que a felicidade dela estava ligada à verdade. Ele acordou gritando, banhado em um suor frio e denso de pavor existencial. O amanhecer trouxe uma luz fria que iluminou os cantos escuros da mansão, revelando a poeira que se acumulava sob os móveis caros e luxuosos. Ricardo levantou-se com uma determinação renovada, decidindo que aquele seria o dia em que ele começaria a pagar sua dívida espiritual com honestidade total e absoluta. Ele caminhou até o quarto de Tiago e viu o menino rezando silenciosamente diante de sua medalha de Nossa Senhora Aparecida, com uma devoção que comovia até as pedras. O bilionário sentiu que estava diante de um santo que ele martirizara. Ele convidou Tiago para uma caminhada pelo jardim, longe dos ouvidos atentos dos outros funcionários, buscando um ambiente neutro onde as palavras pudessem fluir com mais liberdade. O menino aceitou com alegria, pulando entre as pedras do caminho com a energia vibrante que era sua marca registrada desde que chegara àquele lugar tão austero. Ricardo respirou fundo, sentindo o perfume das flores que Helena tanto amava, e preparou-se para proferir as frases que poderiam mudar sua vida para sempre. O ar estava carregado de uma eletricidade estática que precedia transformações. Tiago, eu preciso lhe contar algo sobre a sua mãe e sobre aquele acidente que aconteceu há muitos anos na rodovia. Começou ele com a voz falhando. O menino parou de pular e olhou para o empresário com uma seriedade que não condizia com sua idade cronológica, como se já soubesse que algo grave estava por vir. O coração de Ricardo batia tão forte que ele sentia que as batidas podiam ser ouvidas por todo o bairro. O momento da verdade havia chegado, e não havia mais volta no caminho da redenção escolhida. Ricardo abriu a boca para deixar a verdade fluir, mas um grito lancinante vindo do interior da mansão rasgou o ar matinal como uma lâmina afiada. Era a Dona Rosa, cuja voz carregava um desespero que gelou o sangue de ambos os presentes no jardim luxuoso, e até então tranquilo. Eles correram em direção ao quarto de Beatriz, onde encontraram a menina desfalecida no chão, com o rosto pálido como o mármore que decorava aquela residência imensa. O silêncio que Ricardo tanto temia foi substituído pelo caos de uma emergência médica que nenhum dinheiro poderia evitar. As sirenes da ambulância cortavam o silêncio do bairro nobre, atraindo olhares curiosos dos vizinhos que viviam em suas próprias bolhas de segurança e indiferença social. Ricardo segurava a mão de Bia dentro do veículo, sentindo o pulso fraco da filha como um fio de seda, prestes a se romper definitivamente a qualquer momento. Tiago observava tudo do canto do corredor do hospital, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, enquanto apertava sua pequena medalha contra o peito. A opulência da mansão parecia subitamente ridícula diante da fragilidade daquela vida humana tão jovem. No hospital de elite, cercado pelos melhores especialistas que o capital poderia contratar, a realidade se impunha com uma crueldade técnica e totalmente fria. O médico explicou que Bia sofrera uma complicação neurológica grave, uma sequela tardia do acidente que agora exigia uma cirurgia de altíssimo risco e imediata. Ricardo ouvia os termos técnicos sem compreender nada, sentindo que sua inteligência de negócios era uma ferramenta inútil naquele campo de batalha biológico e espiritual. Ele olhou para Tiago e sentiu que a verdade precisava ser dita imediatamente para salvar sua alma. Sentados em um banco de madeira na capela silenciosa do hospital,
Ricardo finalmente deixou as palavras saírem como um vômito de culpa e de arrependimento profundo. Ele confessou a Tiago que era o motorista do carro preto que, 10 anos atrás, cruzara o caminho de sua mãe naquela rodovia escura e chuvosa. O menino ouviu em silêncio absoluto, com os olhos fixos na imagem de Cristo crucificado que adornava o altar simples e imponente ao mesmo tempo. O tempo parecia ter parado, e o peso daquela revelação ameaçava esmagar o homem rico. Tiago sentiu uma raiva inicial que queimava como brasa viva em seu estômago, lembrando-se das noites de fome e do vazio deixado por sua falecida mãe. Ele olhou para as mãos de Ricardo, mãos que agora tremiam de medo, e percebeu que o ódio apenas prolongaria o ciclo de sofrimento e de dor. Ele lembrou-se da voz doce de sua mãe, ensinando que o perdão é a única forma de libertar a alma das correntes pesadas do passado. Em um gesto de coragem divina, o menino pobre estendeu a mão para confortar o pecador. Eu perdoo, oh Senhor. Não porque o Senhor é rico, mas porque Bia precisa de um pai inteiro para quando ela acordar. Sussurrou Tiago com doçura. Ricardo desabou em prantos, sentindo que uma montanha de chumbo era retirada de seus ombros pela misericórdia de uma criança que ele havia injustiçado tanto. A partir daquele momento, a relação entre eles mudou de patrão e empregado para algo sagrado. Unido pelo sacrifício e pela dor compartilhada, eles se ajoelharam juntos, um bilionário e um órfão, implorando pela vida da pequena e amada menina. As horas de cirurgia passavam com a lentidão de uma eternidade, enquanto os corredores esterilizados testemunhavam a angústia de quem espera por um milagre da ciência. Dona Rosa chegou ao hospital, trazendo consigo o seu inseparável terço de madeira e a força de quem conhece o poder da intercessão espiritual sincera. Ela se juntou ao grupo, formando uma corrente de fé que ignorava as diferenças de classe social e de berço cultural brasileiro. Naquela sala de espera gelada, não havia mais o dono de terras, nem o humilde menino de rua. Tiago ofereceu sua própria alegria como barganha com o Criador, prometendo que nunca mais dançaria se Bia pudesse recuperar o movimento de suas pernas e sobreviver. Ele via na amiga a chance de consertar o que o mundo havia quebrado de forma tão bruta, transformando sua própria perda em um ganho espiritual. Ricardo observava o menino e percebia que a verdadeira riqueza não estava acumulada em barras de ouro, mas na capacidade de se sacrificar pelo próximo. O empresário sentia que sua conversão interna estava completa em meio ao sofrimento agudo. O médico cirurgião apareceu na porta da unidade de terapia intensiva, com o semblante exausto, tirando a máscara que cobria o rosto suado e visivelmente pálido. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável, carregado de todas as preces e medos que haviam sido depositados naquele corredor frio durante a longa madrugada. Ricardo não conseguia perguntar nada. Sua voz estava presa na garganta seca de ansiedade e de pavor do veredito final. Tiago deu um passo à frente, segurando a medalha de Nossa Senhora com muita firmeza. A operação fora um sucesso técnico. Mas o despertar de Beatriz ainda era uma incógnita que dependia da força vital da própria criança ferida pelo destino. O médico explicou que os próximos dias seriam cruciais para determinar se haveria sequelas permanentes ou se o milagre da recuperação plena se manifestaria. Ricardo agradeceu com um aceno de cabeça, sentindo uma gratidão que transbordava por todos os poros de sua pele cansada. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas a escuridão absoluta havia dado lugar a um crepúsculo de esperança. Tiago pediu permissão para entrar no quarto e ficar ao lado da amiga, prometendo que sussurraria canções de ninar para que ela não se sentisse sozinha. Ele acreditava que a música era a linguagem que a alma usava para encontrar o caminho de volta para o corpo quando este se perdia. O bilionário permitiu sem hesitar, reconhecendo que a presença do menino era o remédio mais eficaz que Bia poderia receber. O quarto de hospital, antes frio, começou a ser preenchido pela luz da amizade verdadeira e do amor cristão mais puro. Nos dias que se seguiram, a mansão Cavalcante permaneceu vazia, pois toda a vida daquela família se concentrava nos poucos metros quadrados do hospital de luxo paulistano.
Ricardo abandonou suas reuniões e contratos, percebendo que nada era mais importante do que a respiração suave de sua filha, em recuperação lenta e gradual. Ele passava as noites em poltronas desconfortáveis, refletindo sobre como desperdiçara anos de sua existência, buscando um poder fútil. A humildade tornara-se sua nova vestimenta diária, substituindo de vez o orgulho de outrora que o isolava. Dona Rosa cuidava de Tiago como se ele fosse seu próprio neto, garantindo que o menino se alimentasse bem para manter as forças necessárias para apoiar Bia. Ela via naquela dinâmica a justiça de Deus se manifestando de forma poética e redentora, unindo as pontas soltas de uma tragédia antiga. A governanta explicava a Tiago que as cicatrizes que carregamos são marcas de vitórias sobre as provações que a vida nos impõe com rigor. O menino ouvia com atenção, amadurecendo rapidamente sob o peso das responsabilidades emocionais que assumira com coragem. Uma tarde, enquanto Tiago segurava a mão de Beatriz, os dedos da menina apertaram levemente os dele, enviando um sinal de vida que eletrizou o ambiente hospitalar. Um murmúrio quase inaudível saiu dos lábios da pequena, chamando pelo nome do amigo que nunca a abandonara nas sombras do esquecimento e da dor. Ricardo correu para o lado da cama, sentindo que seu coração ia explodir de emoção ao ver os olhos da filha se abrirem lentamente. O milagre estava acontecendo, não pelas máquinas modernas, mas pela força do amor fraternal. Beatriz sorriu fracamente ao ver o rosto de Tiago, sentindo que ele era a âncora que a trouxera de volta das profundezas de um sonho escuro e denso. Ela não se lembrava da dor da cirurgia, apenas da voz do menino cantando sobre a liberdade das ruas e a proteção dos anjos celestiais. Ricardo beijou a testa da filha, pedindo perdão em silêncio por todas as vezes que falhara em ser o pai presente. A redenção estava completa, selada pelas lágrimas de alegria que lavavam finalmente o passado de mágoas acumuladas. No entanto, a recuperação física era apenas o começo de um novo desafio que testaria a resiliência de todos os envolvidos naquela trama de vida real. Os médicos alertaram que Bia precisaria de um esforço hercúleo para voltar a sentir as pernas, exigindo uma dedicação que ia além da medicina tradicional. Tiago prontificou-se a ser o seu treinador pessoal de dança imaginária, transformando cada sessão de exercícios em uma brincadeira lúdica. O hospital tornou-se um palco improvisado, onde a superação era a coreografia principal, executada com muita esperança e fé. Ricardo decidiu que, após a alta de Bia, transformaria parte de sua fortuna em uma fundação para ajudar crianças órfãs e vítimas de acidentes de trânsito. Ele queria que o nome da mãe de Tiago fosse honrado através de obras que trouxessem luz para outras vidas marcadas pela tragédia urbana constante. O empresário percebeu que a melhor forma de pagar sua dívida era transformando sua dor em serviço ao próximo. Seguindo o exemplo de generosidade, o capital agora teria um propósito humano, servindo como ferramenta de transformação social e espiritual. A notícia da recuperação de Beatriz espalhou-se pela cidade, servindo como um lembrete de que a fé e a ciência podem caminhar juntas na busca pela cura total. Tiago tornou-se uma figura central na vida da família Cavalcante, não mais como um convidado temporário, mas como um membro essencial daquela nova estrutura afetiva. Ele sentia que sua mãe estava orgulhosa dele, guiando seus passos para que ele nunca perdesse a essência de sua origem humilde. A mansão não era mais uma prisão de mármore, mas um lar verdadeiro. Durante uma noite de luar, enquanto observava Bia dormir tranquilamente, Ricardo sentiu que finalmente podia respirar sem o peso da mentira, sufocando seus pulmões cansados e doentes. Ele aceitara as consequências de seus atos passados e estava disposto a enfrentar qualquer julgamento legal ou social que pudesse surgir no futuro próximo. O perdão de Tiago fora a maior absolvição que ele poderia receber, valendo mais do que qualquer sentença favorável. Ele estava pronto para o último ato de sua jornada de redenção definitiva e de paz interior. Tiago sentou-se ao lado de Ricardo na varanda do hospital, observando o movimento incessante dos carros que passavam na avenida abaixo, com velocidade e total indiferença.
Ele percebeu que a vida é curta demais para ser gasta com rancores ou buscas incessantes por poder material vazio de sentido. O menino de rua ensinara ao bilionário que o ritmo da esperança é o que nos mantém em pé quando o mundo parece desmoronar. Eles sorriram um para o outro, unidos por um laço que transcendia o sangue e a classe. O capítulo da dor estava sendo encerrado para dar lugar a uma nova história, escrita com as tintas da compaixão e da solidariedade mútua. Beatriz estava viva. Ricardo estava redimido, e Tiago encontrara uma nova família que o valorizava por quem ele era verdadeiramente em sua essência. A providência divina agira de formas misteriosas, transformando uma tragédia em um campo fértil para o crescimento espiritual. A luz do amanhecer começava a surgir no horizonte de São Paulo, prometendo finalmente um futuro de paz para todos eles. Dona Rosa preparou as malas para o retorno triunfal à mansão. Sentindo que a casa nunca mais seria o mesmo lugar, sombrio e silencioso, diante da chegada do menino. Ela sabia que a presença das crianças traria uma música nova para os corredores. Enchendo os espaços vazios com o som do riso, a governanta guardou o terço no bolso, sentindo que sua missão de oração fora cumprida com êxito e que a graça divina habitava agora entre eles. O ciclo da provação chegara ao seu fim glorioso e cheio de bênçãos. Ricardo olhou para o reflexo no vidro da janela e viu um homem diferente. Alguém que aprendera a valorizar o que é invisível aos olhos gananciosos. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria o silêncio da indiferença tomar conta de sua vida ou da vida daqueles que ele amava. O bilionário estava finalmente livre das correntes do passado, pronto para caminhar de mãos dadas com a verdade e com a justiça divina. A jornada de cura estava apenas começando. Mas o passo mais difícil já fora dado com coragem. O retorno à mansão Cavalcante não foi marcado pelo silêncio sepulcral de outrora, mas por uma luz vibrante que parecia purificar cada canto daquelas paredes de mármore branco. Beatriz chegou em sua cadeira de rodas, mas seu olhar não estava mais fixo no chão. Ela observava os jardins com uma sede de vida que contagiava todos os funcionários alinhados na entrada principal. Ricardo caminhava ao seu lado, não como o mestre austero de antes, mas como um homem que descobrira a fragilidade e a beleza da existência humana em toda a sua plenitude e glória. Tiago corria à frente, apontando para as flores que haviam desabrochado durante a ausência da família, trazendo o ritmo das ruas para dentro do ambiente que antes era uma fortaleza de exclusão. Ele se sentia parte daquele lugar, não por causa do luxo excessivo, mas pela conexão inquebrável que construíra com a pequena Bia através da música e da dor compartilhada. Dona Rosa preparara um banquete simples, mas repleto de significados espirituais, celebrando a vitória da vida sobre a morte e a restauração de um lar que estava em ruínas emocionais profundas há muitos anos. As semanas de fisioterapia intensiva no jardim tornaram-se o evento mais importante da rotina diária, onde cada pequeno avanço muscular era celebrado com orações de agradecimento e gritos de incentivo. Tiago inventava jogos onde Bia precisava alcançar objetivos distantes, forçando seu corpo a recordar a força que a tragédia tentara apagar para sempre de sua memória física. Ricardo observava tudo de longe, sentindo um orgulho que nenhuma fusão bilionária jamais lhe proporcionara, percebendo que o verdadeiro valor de um homem reside naquilo que ele consegue reconstruir com o amor e a paciência com o próximo. Em uma tarde de domingo, sob o céu azul de São Paulo, que parecia abençoar aquele momento sagrado, Bia pediu para que todos se afastassem e ficassem em silêncio absoluto. Tiago segurou sua mão apenas para dar equilíbrio emocional, enquanto ela se concentrava em cada fibra de suas pernas, que agora respondiam aos comandos de sua alma guerreira, com um esforço que fez as veias de seu pescoço saltarem. A menina ergueu-se lentamente da cadeira de rodas, desafiando a gravidade e o destino cruel que a condenara à imobilidade eterna a uma década inteira de sofrimento. O primeiro passo foi trêmulo, mas carregado de uma dignidade que silenciou até o barulho do trânsito distante da metrópole brasileira, que nunca dorme ou descansa.
Ricardo caiu de joelhos na grama, chorando sem reservas ao ver a filha caminhar em direção aos seus braços abertos. Movida por uma força que a medicina técnica não conseguia explicar plenamente, Dona Rosa apertava o terço contra o peito, murmurando palavras de louvor enquanto via o milagre se materializar diante de seus olhos cansados de tanta espera. A alegria era uma presença física, vibrante e extremamente poderosa naquele jardim. Tiago chorava de alegria, sentindo que sua missão de anjo da guarda estava cumprida. Mas sentiu um frio na barriga quando Ricardo o chamou para uma conversa séria no escritório. O bilionário olhou para o menino com a voz embargada pela emoção. Entregou-lhe um documento oficial que mudaria o curso de sua existência para sempre. Tiago, eu não posso devolver sua mãe, mas quero que você seja meu filho legítimo perante Deus e a lei brasileira, disse o empresário. O contrato de amizade transformava-se agora em um laço de sangue e de herança eterna e inabalável. O menino de rua, que antes dormia sob as estrelas e passava fome, olhou para o papel e depois para o homem que destruíra e salvara sua vida simultaneamente. Ele viu nos olhos de Ricardo um pedido de perdão que transcendia as palavras formais, e sentiu que sua mãe estava sorrindo através dos raios de sol que invadiam o ambiente. Eu aceito, pai, respondeu Tiago, pronunciando aquela palavra pela primeira vez, com um peso de verdade que selou a redenção de Ricardo Cavalcante. A mansão não era mais uma casa vazia, mas um verdadeiro e acolhedor lar. Ricardo não parou por aí, decidindo que sua mansão deveria abrir os portões para a comunidade da favela, onde Tiago fora, criado com tanto sacrifício e amor. Ele criou a Fundação Helena e Maria, em homenagem à sua esposa e à mãe de Tiago, oferecendo bolsas de estudo e aulas de balé para crianças carentes. O asfalto e o mármore finalmente se encontraram em uma dança de justiça social, onde a riqueza era usada para diminuir o abismo que separava os brasileiros pela cor da pele e pela conta bancária. A caridade era o novo norte daquela família. No dia da inauguração da fundação, Beatriz vestiu suas sapatilhas de balé e dançou no centro do jardim, acompanhada pelo ritmo vibrante de Tiago no tambor de madeira. Não era uma apresentação técnica perfeita, mas era a coreografia mais bonita que São Paulo já vira, pois cada movimento era um grito de superação e de fé. Os moradores da comunidade assistiam maravilhados, percebendo que a esperança não era um sonho distante, mas uma realidade que florescia quando os corações se abriam para a empatia e para a caridade cristã mais pura, sincera e totalmente verdadeira para todos. Dona Rosa servia os convidados com o mesmo carinho que dedicava aos patrões, sentindo que a barreira invisível da desigualdade fora derrubada pelo poder do amor incondicional e da oração constante. Ela via Tiago e Bia correndo juntos entre os convidados, dois irmãos unidos pela tragédia e pela glória de uma nova chance concedida pela providência divina. A governanta sabia que sua fé fora testada no fogo, mas agora brilhava como ouro refinado no coração de uma família que aprendera a amar sem restrições ou preconceitos de classe social brasileira. A paz reinava soberana. Ricardo sentou-se ao piano e tocou uma melodia suave, lembrando-se de Helena e sentindo que a paz finalmente habitava em sua alma, atormentada pelo luto de uma década. Ele não era mais o bilionário arrogante que acreditava poder controlar o mundo, mas um servo da vida que compreendera a importância da partilha e da humildade. O som das notas musicais subia ao céu, misturando-se com o riso das crianças e o barulho da cidade, criando uma harmonia perfeita que celebrava a redenção de um homem que se perdeu e se reencontrou no asfalto quente da realidade. A noite caiu sobre a mansão Cavalcante, mas desta vez as luzes não eram apenas automáticas e artificiais. Elas brilhavam nos olhos de cada pessoa que ali habitava. Tiago olhou para a medalha de Nossa Senhora Aparecida e sentiu que seu ciclo de sofrimento fora transformado em um legado de luz para muitos outros jovens como ele. Ele sabia que o passado não podia ser apagado, mas o futuro era um livro em branco que ele escreveria com as cores da gratidão e da justiça. A vida era bela.
Apesar de todas as suas cicatrizes profundas e antigas, Beatriz aproximou-se do irmão e deu-lhe um beijo no rosto, agradecendo-o por nunca ter desistido dela, quando o mundo parecia desmoronar em trevas e em silêncio absoluto. Eles observaram as estrelas juntos, imaginando que suas mães estavam sentadas em uma nuvem dourada, cuidando de cada passo que eles davam na terra firme. O ritmo da esperança continuaria a ecoar por aquelas salas, lembrando a todos que o amor é a única moeda que não desvaloriza e que a fé remove montanhas de mármore e de preconceito. Tudo estava em paz e em harmonia. Ricardo encerrou a noite com um abraço coletivo em seus filhos, sentindo que sua fortuna agora tinha um significado real e eterno que transcendia as posses materiais efêmeras. Ele olhou para o horizonte de São Paulo e viu uma cidade cheia de desafios, mas também de possibilidades infinitas para quem escolhe caminhar com a verdade no coração. O milagre acontecera não apenas na fisioterapia de Bia, mas na transformação moral de um homem que aprendera a enxergar o próximo como a si mesmo. A história terminava ali, mas o amor plantado seria eterno e inabalável. O silêncio da mansão fora substituído para sempre pela música da convivência e pelo som da esperança que se renova a cada amanhecer sobre os telhados de zinco. Tiago, Bia e Ricardo tornaram-se o símbolo de que a reconciliação é possível quando há coragem para enfrentar o passado e generosidade para construir o novo. Sob a proteção divina, eles seguiriam em frente, dançando o ritmo da vida com os pés no chão e a alma elevada ao infinito. O sol nascia em São Paulo, iluminando um novo dia de paz, de justiça e de amor fraternal.